Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Guarda, o podcast dedicado às guardas municipais, ao fortalecimento das guardas municipais, à valorização dos seus agentes e aos debates sobre segurança pública municipal no nosso país. O tema de hoje é importantíssimo tanto para o presente quanto para o futuro das guardas municipais brasileiras. Guardas que formam guardas. A construção da identidade das GCMs brasileiras. Iremos falar sobre formação profissional, qualificação técnica, cultura organizacional, a identidade das guardas municipais e o que os próprios agentes podem fazer para contribuir para a segurança pública, uma segurança pública muito mais moderna, muito mais aprimorada. O nosso convidado de hoje é um cara que eu tenho uma admiração incrível. Ele é guarda municipal lá na cidade de Santos, em São Paulo. Ele é graduado em segurança pública, pós-graduado em gestão de segurança pública, é professor de direito administrativo, é instrutor de formação, né, e qualificação desde 2019, né? Então eu convido aqui Lucas Ponte, guarda municipal lá de Santos. Tá me ouvindo, Lucas? Boa tarde, boa tarde. Tô ouvindo sim. Bem? Bo- Boa tarde, Lucas. Primeiro, eu gostaria, né, de agradecer você ter aceitado aí o convite. E antes da gente começar, né, adentrar realmente aí o tema, tem como você falar um pouquinho aí sobre a sua trajetória na Guarda Municipal de Santos e o que é que te fez, assim, querer entrar para o corpo, né, de formação aí, pegar tantas áreas de atuação que a gente faz dentro da Guarda Municipal, mas você aí se encantar pela essa parte de qualificação e instrução profissional. Então, eu sou guarda civil municipal de Santos desde 2014. Sou do concurso de 2014. Eu vou fazer, em agosto agora, eu faço 12 anos de instituição. E aí, o que que aconteceu? Quando eu entrei na instituição, a gente começou a ter algumas atribuições administrativas. A gente começou a fiscalizar algumas atribuições administrativas, algumas coisas. E isso era uma coisa que inicialmente o efetivo tinha muita dificuldade. E eu peguei essa questão para destrinchar o assunto e falei, pô, deixa eu ver como é que eu posso fazer isso funcionar, como é que eu posso fazer isso aqui, desenvolver esse problema, né? Resolver esse problema, desenvolver uma resposta. Aí o que que aconteceu? Eu acabei virando uma referência dentro da instituição nesse tema. E na época, o pessoal do setor de formação, que na época chamava setor de formação e treinamento, eles me convidaram para passar dar essas instruções para o pessoal as demais componentes do efetivo. E acabou que eu peguei gosto por isso. Eu não tinha nenhuma referência de já ter dado instrução antes. Para não dizer que não, a referência que eu tenho de professor é minha mãe, que minha mãe é professora. Mas assim, até então, mesmo ela sendo professora, tal, às vezes falando sobre trabalho, essas coisas, eu nunca tinha tido um gatilho de me interessar por isso. Pela área da segurança eu já tinha me interessei bastante. Mas a instrução eu nunca tinha tido esse gatilho. Mas aí quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a pegar um gosto. Falei, pô, legal. É uma coisa. E querendo ou não, você se desafia, né? Porque você sempre tem que estar se atualizando, querendo ou não, porque as coisas sempre vão mudando uma coisa ou outra e você precisa acompanhar. E junto com isso você aprende a trabalhar e conversar com pessoas, né? Porque às vezes dependendo do tema, dependendo do público, acaba sendo maçante, penoso, e você tem que fazer com que aquele pessoal saia da sala absorvendo pelo menos um pouco daquele assunto, né? Então você está em constante evolução quando você trabalha com instrução. Porque eu também tenho uma história um pouco parecida com a tua, sabe, Lucas? Eu entrei assim. Eu já vinha, né, na verdade, desde do ensino médio. Eu já dava aulas de reforço e tal. E também sou filha de professora. Então, eu acho que é muito engraçado, porque muitos instrutores que eu converso são filhos de professores. Então, eu acho que acaba sendo que um espelho para a gente, né? E aí a gente realmente, quando tem a vocação, que eu acho que para lecionar você precisa ter um certo tipo de vocação. Então termina sendo uma coisa muito prazerosa, né? Porque somos guardas municipais, gostamos do trabalho operacional, mas a gente também gosta de estar em uma sala de aula e transmitir o conhecimento, né? Eu acho que a gente transmitir o que a gente sabe não tem nada melhor assim. Vamos lá para a primeira pergunta que a gente sempre
eu acho que para falar sobre esse tema tem que falar sobre a questão da grade curricular do Senasp, né, que é uma coisa que muita gente ainda não sabe, né, a sociedade ainda tem uma visão um pouco preconceituosa dos guardas municipais. Então, eu acho um tema imprescindível assim, para a gente tratar aqui, principalmente, né, falando sobre questão de formação. Então, vamos lá. Considerando a matriz curricular nacional do Senasp, né, para a formação das guardas municipais, quais são os maiores desafios para transformar o conteúdo previsto em papel, né, em uma capacitação realmente eficiente na prática operacional das guardas municipais, especialmente diante das diferentes realidades dos municípios, né? Então, o que eu observo com essa questão, até conversando com os outros instrutores sobre diversos temas, é que assim, cada município tem a sua própria realidade, ela tem a sua própria particularidade. Então, assim, o Senasp pede uma grade curricular específica. Ela fala assim, olha, vocês precisam, para você formar uma guarda com capacitação para arma de fogo é tanto, sem capacitação é tanto. Aí eles dão um norte de algumas referências, algumas primeiras coisas que a gente precisa seguir, em geral. Só que, assim, muitas coisas acabam ficando abertas para a própria instituição. E eu, particularmente, acho que isso é muito bom, porque você precisa saber trabalhar com a realidade que você atua. O bom da gente gostar do serviço operacional, da gente ter experiência no serviço operacional, essa coisa toda, é que você começa a ver os dois lados da situação. Você começa a ver o lado onde, de fato, a legislação se aplica de uma forma, como funciona na prática, e quando você consegue transmitir isso para as pessoas, quando você consegue falar através da sua experiência um pouco sobre o trabalho, acaba querendo ou não tendo um impacto maior. Acaba querendo ou não, a pessoa olha e fala assim, não, pô, isso aí é realmente como é a vida real, né? A gente gosta de falar, é a vida real. Tem o livro e tem a vida real. E a vida real nem sempre é igual ao livro. Ou, como fala um colega meu, na prática a teoria é outra, né? Na prática a teoria normalmente é outra. Mas assim, hoje, quando a gente pega em termos de formação, isso é um ponto positivo de nós termos muitas GCMs e por causa ao todo o território nacional e por causa disso o Senasp ser obrigada, entre aspas, criar uma grade curricular para elas. É que assim, por você ter com muitas realidades diferentes, para você evitar que alguma coisa saia muito da rota, você acaba tendo que ser muito rígido. Então a nossa formação, ela para você formar realmente da forma adequada, você precisa trabalhar demais a carga horária, as matérias, não é tão simples assim. O pessoal acha que, eu guardo, o pessoal, às vezes as pessoas, você conversa com as pessoas e nem é na maldade, mas as pessoas têm a imagem do guarda do colégio, né, que tá lá na porta do colégio, dá bom dia, boa tarde, boa noite, e assim, isso cada vez mais está descolado da nossa realidade. O que a gente tem, de verdade, é uma coisa totalmente diferente hoje em dia. Exatamente. E principalmente para a questão que eu sempre puxo, né, quando a gente está debatendo essa questão da grade curricular do Senasp, eu sempre gosto de bater na tecla da questão do porte de armas, né, porque eu acho que na nossa função, eu acho que o ponto mais criticado de tudo é o nosso armamento, né, perante a sociedade. Todo mundo tem uma visão, né, ou boa parte, não todo mundo, né, mas boa parte tem uma visão de que não temos qualificação suficiente para estar portando nenhum tipo de arma de fogo, né? A gente ainda tem essa resistência social perante o nosso armamento. E quando o Senasp vem e obriga que a gente tenha uma carga horária X de horas e que a gente tenha anualmente uma carga X de capacitação, uma quantidade X de, por exemplo, de disparos para dar anualmente, para que o nosso porte não seja suspenso, eu acho que isso vem realmente para fazer aquela manutenção de fato, para que a gente sempre esteja bem preparado, coisas que outras instituições a gente sabe que não exigem esse treinamento constante que nós temos que fazer obrigatoriamente todos os anos, temos que estudar, né, no caso aí, 80 horas aulas, né,
80 horas de capacitação, mais 50 disparos anualmente. Então, eu acho que o Senasp ele termina sendo muito importante nessa questão, porque às vezes a gente até tá cansado mesmo para ir para um EQP que a gente chama, né? Mas a gente sabe o quão importante que é, até para a gente mesmo, né? Para a nossa vida de servidor público de guarda municipal. Então, eu acho que o Senasp aí, ele vem muito mais para agregar realmente a nossa função do que qualquer outra instituição tem. Eu não vejo o Senasp atuando tanto em outras instituições como ele atua nessa questão de capacitação das guardas municipais. É, Na sua visão, Lucas, qual a importância das guardas municipais estarem formando outros guardas municipais dentro dos cursos de formação e aperfeiçoamento, especialmente em um cenário em que profissionais das GCMs vêm se capacitando cada vez mais, tanto intelectualmente quanto tecnicamente e tecnologicamente também, né? Tornando aí a instituição mais técnica, preparada e alinhada às novas demandas da segurança pública. Olha, isso para mim é essencial, na verdade. Porque assim, o que que às vezes a gente precisa entender como profissional e às vezes a instituição precisa entender nesse ponto? Que quando você tem um guarda civil municipal que busca o aperfeiçoamento para transmitir isso para os colegas, ele, além de multiplicador, ele é um agente que pode estar na rua atuando daquela forma. E assim, o maior interesse, além do próprio guarda e da própria instituição, que nós tenhamos um efetivo preparado, é da própria municipalidade que a gente serve. A gente precisa ter um efetivo que tenha multiplicadores e esses multiplicadores formem guardas e entre esses guardas formados a gente tenha mais multiplicadores. Um cenário onde a gente consegue não depender de uma instrução de uma outra instituição, de que a gente consegue ter um ambiente assim que consiga criar um espaço acadêmico, onde você tem uma área para você formar guardas, você formar profissionais, ou assim, formar mentes pensantes, né? Pessoas que agregam de fato com a instituição, porque o conhecimento traz dúvida. E a dúvida traz questionamento. E as pessoas elas acabam procurando instintivamente, as pessoas que se interessam em adquirir conhecimento, elas acabam procurando instintivamente melhorar como instituição, melhorar como profissional, melhorar o seu trabalho. Isso é essencial, que a gente consiga incentivar, que a gente consiga manter o profissional correndo atrás desse interesse de estar sempre se mexendo, de estar sempre aprendendo, se aperfeiçoando. Ah, mas então o guarda precisa ser um especialista em tudo. Não, não, até porque hoje o trabalho da guarda é muito amplo. Dentro de uma instituição como guarda municipal, nós temos a própria Patrulha Maria da Penha, nós temos a Ronda Escolar, não em todos os municípios, mas a grande maioria a gente tem um pelotão de trânsito, a gente tem especializada. Então, assim, às vezes o guarda não precisa ser bom em tudo isso, mas às vezes ele encontra a área que ele se identifica e dentro dessa área que ele se identifica, ele se aperfeiçoa e se torna uma referência naquilo, entendeu? Até porque muitas leis têm muitas complexidades, tem muitas pequenas coisinhas que sempre vai mexendo. Por exemplo, a tua área de atuação, a Patrulha Guardia Maria da Penha. Cara, se quer lei que sofre alteração de tempos em tempos, que é a Lei Maria da Penha, hoje a gente está do jeito, amanhã o delegado pode colocar medida protetiva também, ele só precisa notificar o judiciário. Aí daqui a pouco era 48 horas, diminuiu para 24 horas. Aí daqui a pouco eles encaixam um outro tipo de violência, ou daqui a pouco muda algum trâmite, ou daqui a pouco criam alguma nova medida protetiva. Então, assim, às vezes o cara não precisa ser bom em tudo, até porque bom em tudo ninguém nunca vai ser. E quem é bom em tudo, na verdade, não é bom em nada, a verdade é essa. Mas assim, às vezes se aquele cara se identifica com a área que ele tá, se ele se aperfeiçoa ao ponto de repente virar um multiplicador daquele tema, e a gente tem esse talento dentro da nossa instituição, e tão importante quanto o teu talento, você precisa ter um cenário para convencer aquele cara a ficar, porque às vezes, conforme ele vai se aperfeiçoando, ele vai criando aquela sensação de que, pô, eu posso fazer mais, né? Amanhã depois eu posso ser um delegado de polícia, amanhã depois eu posso ser um agente de polícia federal, um delegado de polícia federal, tal. Então, assim, tão importante quanto você ter esse cara é você criar um cenário ali institucional que você incentiva esse cara a ficar.
Porque senão você, vamos dizer assim, faz, você tempera o cara para os outros aproveitarem, né? Vamos dizer assim. Sim, uma das coisas que eu acho importante é justamente porque a gente sabe a realidade do ambiente que a gente trabalha, né? Porque, claro que as outras instituições têm instrutores excelentes, né? Isso daí eu não tenho dúvida. Já tive instruções com agentes de várias instituições. Mas quando a gente, que é daquela instituição, dá uma capacitação, dá um curso, dá um aperfeiçoamento, a gente entende da realidade da nossa instituição, né, que às vezes não é a realidade das outras instituições. Então, isso termina sendo positivo. Quando um guarda ele está formando outro guarda, ele sabe o que é ser guarda na prática. Então, assim, a gente junta o que a gente até comentou aqui no começo da conversa, né? A gente tenta pegar a teoria e encaixar na prática realmente da nossa realidade. Porque a gente tem várias realidades dentro da própria Guarda Municipal, porque eu garanto a você que a realidade da Guarda de Santos é diferente das guardas daqui, da Paraíba. A realidade das guardas de São Paulo, no modo geral, é diferente da realidade das guardas, por exemplo, aqui na Paraíba. Então, quando a gente tem profissionais dentro do nosso quadro que sabe da nossa realidade, acho que fica uma coisa muito mais aproveitável, né? A gente consegue se qualificar de uma forma muito mais interessante do que de uma forma geral ali, ter um curso de uma forma geral. Não que seja ruim também um curso de uma forma geral, mas assim, cada realidade, né? Cada guarda municipal, ela tem a sua realidade específica, né? E eu percebo muito, andando nos centros de formação, né? Aqui da Paraíba, que eu faço parte, já formei as principais guardas aqui dentro da Paraíba, e você percebe a diferença. Então, às vezes eu vou dar uma instrução para uma guarda que a realidade é outra da que eu dei no mês passado, entendeu? Então, eu tenho que adaptar aquela aula, aquela instrução, à realidade do município que eu estou dando ali, né, a aula. Porque eu sei, por exemplo, eu trabalho num município que é 70% área rural, né? Então, tem um público diferente, né? Tem uma demanda diferente. Já tem cidades que são mais urbanas, então a capacitação vai ser diferente, as realidades vão ser diferentes. Então, acho que isso contribui muito, né? O guarda, ele tem realmente ali a noção da função que ele exerce, então acho que a qualificação fica muito melhor, né? Quando a gente realmente entende essa realidade, né? Como funciona a cultura de qualificação e aperfeiçoamento aí dentro da Guarda Municipal de Santos, né? Já que eu falei um pouquinho aqui da Paraíba, vamos puxar um pouquinho aí para Santos, né? Os guardas, eles estão constantemente participando de cursos e capacitações. Os instrutores geralmente são da própria instituição de vocês e comparando, né, a época em que você ingressou na corporação, né, em 2014, com os dias atuais. Você percebe a diferença na vontade e no interesse dos guardas municipais em buscar aí conhecimento, especialização, a evolução profissional? Então, quando eu entrei na instituição, nós não tínhamos uma cultura de aperfeiçoamento do efetivo, assim, instituída. Nós tínhamos um treinamento anual, que era o estágio de aperfeiçoamento profissional, que se chamava. Só que assim, ele trabalhava com metas. Então, assim, por exemplo, a meta era, vou passar 60% do efetivo por ele. Então, às vezes, acabava o serviço, não era todo mundo que tinha acesso à educação, vamos dizer assim, e algumas das aulas que nós tínhamos não eram com instrutores da própria instituição. Eram instrutores que eram convidados, ou eram instrutores que já foram guardas até, mas hoje desempenhavam outras funções em outros locais. E eles eram convidados para passar sobre um tema para nós. Hoje, o nosso corpo de formação, ele é 100% formado por guardas. Todo o nosso corpo de formação são guardas da nossa instituição mesmo. Nosso instrutor de armamento e tiro, ele é credenciado pela Polícia Federal, inclusive para não só para dar instrução na instituição, mas para dar laudo, para porte de arma e tal. Os demais guardas que atuam com ele também. Todo mundo que passa matéria, especialmente a parte de legislação, que somos eu e mais dois colegas que fazemos.
atualmente. É tudo dentro da instituição. O que acaba acontecendo em algumas situações, que é uma coisa, uma barreira que a gente ainda vai vencendo. A instituição, de uns tempos para cá, ela está com uma cultura de procurar cursos, procurar coisas para aperfeiçoar o efetivo em diversos pontos. Só que, assim, grande parte do conhecimento que a gente adquiriu correndo atrás, entendeu? E nas instruções, a gente procura passar isso para o pessoal, a gente procura ter essa cultura de passar isso para o pessoal. Então, eu falo assim, cara, eu falo muito isso na instrução, eu falo assim, como é que você quer ser visto pela pessoa que você está aprendendo, pessoa que você está auxiliando, como é que você quer ser visto por ela? Você quer ser visto como o guarda de posto que não sabe nada, aquele cara perdidão, vendidão, ou você quer ser visto como um profissional de segurança pública mesmo? Aquele cara que você chega e fala assim, não, pô, o guarda sabia o que estava fazendo, o guarda sabia o que ele estava falando, ele sabia essas coisas, ele sabia, assim, o procedimento, sabia a legislação. Poucas coisas trazem mais sensação de profissionalismo do que a confiança. Você não precisa nem ser o maior dominador do assunto, mas assim, se você tiver uma confiança e tiver o conhecimento, pelo menos do que você está fazendo ali, você já consegue dar 90% da ocorrência já está resolvida, por assim dizer. Mas assim, a nossa cultura hoje institucional tem sido de procurar aperfeiçoar efetivo. Tanto é que, por exemplo, agora nossos estágios de qualificação profissional, eles estão sendo separados por graduações para que temas específicos sejam passados para as graduações específicas. Por exemplo, nossos inspetores e inspetores-chefes, eles estão tendo instruções de liderança, estão aprendendo sobre procedimentos estão aprendendo sobre os procedimentos administrativos novos, estão tendo instrução referente a assédio moral. Então, assim, o nosso nicho hoje, a nossa ideia hoje de aperfeiçoamento profissional é especializar o conhecimento de acordo com a função que o cara exerce. Se ele tem esse posicionamento de conhecimento, então a gente vai trabalhar em cima disso, porque essa é a função que ele exerce. Criar aquela hierarquia e disciplina, né? Criar aquela sensação. Aí, para o guarda que está ali no operacional diretamente, que lida com esses problemas, a gente passa o conhecimento, a gente fala sobre um inquérito policial, fala sobre os desdobramentos, fala sobre alguns entendimentos jurisprudenciais para alguns crimes, o que está se entendendo. Quando o instrutor tem uma certa experiência especialmente de trabalho operacional, a gente consegue falar assim, olha, cara, se você levar tal horário em tal lugar, o delegado tal tem esse entendimento. Se você levar em outro local, o outro delegado já pensa totalmente diferente. Então, assim, hoje, de um ano para cá, mais ou menos, coisa de um ano para cá, mais ou menos, a gente tem tido esse start, que é uma coisa muito positiva, porque preparando o efetivo, você prepara o terreno para outras coisas. Claro que, assim, acho que o maior desafio que as guardas enfrentam nesse contexto, até por causa do tempo que elas existem e das transformações que elas vêm sofrendo ao longo do tempo, mas acho que um dos maiores desafios que as guardas enfrentam hoje em dia é que hoje a gente tem um efetivo muito heterogêneo, assim, de certa forma. O que acontece? Eu gosto de brincar isso quando eu dou instrução às vezes pro pessoal. Eu falo assim, ó, a gente tem desde do porteiro do colégio até o comandos em ação. E aí tu tem que pegar esse efetivo, pegar esses dois caras, e você tem que trabalhar um plano de vamos dizer assim, de policiamento e segurança que englobe todo mundo, entendeu? É claro que isso é uma coisa que tende a diminuir com o tempo, porque as instituições, as guardas municipais, elas estão cada vez mais com uma identidade funcional mais estabelecida. Por exemplo, hoje já não se questiona que o guarda municipal é um agente de segurança. Hoje você já não questiona mais isso. A gente está cada vez mais com uma visão institucional mais estabelecida. E isso, por si só, já não auxilia muito. Porque, por exemplo, a sociedade tendo essa visão, você já, entre aspas, acaba começando a aplicar até um filtro de quem presta o concurso da guarda. Porque o cara já vai prestar o concurso da guarda falando assim, pô, vou prestar o concurso da guarda é polícia. Eu vou abordar, ou então eu vou fiscalizar um trânsito, ou então eu vou trabalhar na Portaria Maria da Penha,
ou eu vou trabalhar numa ambiental, assim, o cara já começa a ter uma percepção de trabalho, ele já não começa a achar que ele vai entrar na guarda e ele vai ser um servidor público como os demais do município. Porque hoje os guardas não são mais servidores, não são olhados como servidores do município, não são tratados como servidores do município. E assim, não são cobrados como servidores do município mais, né, dessa forma. A gente está, aos poucos, a gente está se transformando numa, por assim dizer, uma polícia do município. Eu só não digo que a gente é uma polícia do município no total, porque sempre, cada município tem a sua realidade. Em alguns locais a gente já está bem avançado nesse contexto, em outros a gente não está tão avançado, mas não é fácil ser gestor de uma guarda. Isso aí eu consigo olhar, não sendo, eu já consigo olhar e já consigo ver pelo efetivo, pelo perfil do efetivo, pelo tipo de pessoa que a gente lida, é difícil. Né? É muito complicado, mas É, realmente. E eu nunca tinha pensado, tu falando agora dessa questão, por exemplo, do EQP ser dividido por funções, né? Eu não sei, a título de curiosidade, a questão do cargo de vocês, né? O plano de cargo e carreiras. Essa questão de inspetoria é cargo de carreira ou é cargo comissionado? Porque, por exemplo, aqui na Paraíba, a instituição que eu faço parte é de carreira. Então, a gente vai ser inspetor no decorrer do tempo. Quando a gente tiver o nosso tempo de instituição, perfeito, todo mundo vai ser inspetor. Mas a grande maioria das guardas aqui, a nível Paraíba, os inspetores, eles são cargos comissionados. Então, assim, não. Uma pessoa acabou de entrar, vamos supor, se ele quiser, ele pode ser inspetor, basta ele ser nomeado para tal. Né? O que acaba sendo, às vezes, um pouco prejudicial, na minha visão, porque às vezes tem muita interferência política, esse tipo de coisa, né? Eu acho que os cargos dentro da guarda tem que ser de inspetoria. Mas, aí na Guarda de Santos, no caso, é de carreira, é cargo comissionado, só a título de curiosidade mesmo que tu falou, aí bateu a curiosidade para saber. aqui em Santos, a gente tem 6 cargos na nossa carreira. O cara ingressa como terceira classe, segunda e primeira classe. Atualmente sou primeira classe. Aí depois tem os cargos de gestão, que é subinspetor, inspetor e inspetor-chefe. Nós temos livre nomeação, vamos dizer assim, dentro dos quadros da guarda, o supervisor, que ele acaba tendo a mesma atuação que um rondante de plantão, e temos o coordenador. Na guarda a gente tem 5 coordenadorias. Divide-se a cidade é dividida em áreas e a gente tem 5 coordenadorias, cada um dos coordenadores é responsável por uma. E o subcomandante, o comandante e o corregedor. Cargos de livre nomeação mesmo, a gente tem esses aí, supervisor, coordenador, subcomandante e corregedor. Mas dentro do nosso plano de carreira, tem 6 cargos e os cargos têm os seus competes e cada um tem a sua responsabilidade dentro disso. Então, por exemplo, você pega, por exemplo, o primeira classe ou o subinspetor. Se você pegar nosso plano de carreira, eles já têm a função de ronda diária, já tem a função de inspeção do efetivo, auxílio do mais graduado, divisão de tropa, atendimento de ocorrência. Então, hoje em dia, por exemplo, pega um efetivo, você pega, por exemplo, a área da orla, que é onde eu trabalho no operacional. Você pega a área da orla, se, por exemplo, o supervisor de ronda ele não vai, é uma primeira classe que assume, porque é a primeira classe que é o mais antigo. Nunca vai ser um terceiro ou um segunda, por exemplo. Entendeu? Aí você vai para uma viatura, por exemplo. O terceira classe, salvo algumas exceções que você tem 2 terceiras classes na mesma viatura. Mas se você vai para uma viatura diária, o terceira classe é sempre o motorista de alguém. Ele é sempre o motorista do segunda classe, ou o motorista da primeira classe. Então, assim, dentro do nosso plano de carreira, a gente já tem os cargos estabelecidos e cada cargo tem o seu compete, né, por assim dizer. Então, isso facilitou muito essa questão do EQP, porque dessa questão de dividir por graduações EQP, porque aí a gente entra naquele negócio assim, por exemplo, que é uma coisa que às vezes algumas guardas eu observei em algumas outras instituições, é uma coisa que eu venho, que eu e o resto do setor de formação, claro, a gente vem tentando trazer para a nossa realidade. Promoção não pode ser sinônimo só de aumentar o salário. O cara tem que entender que aumentando o salário vai aumentar as responsabilidades dele também. Entendeu? Porque senão fica aquela festa do oba-oba. Não, pô, vou me graduar e aí é só alegria. Agora vou botar o triângulo aqui no ombro, os barretes e é só alegria. Não, amigão.
entenda que não é bem assim que as coisas funcionam. Você não vai se graduar e vai achar que vai virar bagunça do negócio. Então isso é uma coisa que a gente vem trazendo também, assim, instituindo. Não tem sido muito difícil. Esse ponto a gente tem isso já estabelecido, até porque a gente já tinha um plano de carreira anterior já há um tempo, que já tinha menos cargos, mas não tinha competes. Mas já havia os cargos de chefia, né? Então já tinha inspetor, inspetor-chefe e tal. Então, assim, isso já era uma cultura organizacional estabelecida já, por assim dizer. Aí a gente está meio que refinando esse conhecimento agora, porque tem mais cargos, tem mais funções, tem outras coisas, né? Pô, senão fica aquele negócio assim, eu sou antigo quando me convém. Quando não me convém, eu... Não, ou como a gente gosta de brincar, né? Tipo, fica no meio da carreira, né? Que aí você fica no meio da carreira, você é antigo demais para pegar a boca pobre, mas é moderno demais para ser chefe, né? Exatamente. E é engraçado, né? Mas o bom é porque vocês têm uma corporação relativamente grande, né? Hoje em Santos, na Guarda de Santos, a gente conversando, tu me relatasse que tem mais ou menos 430 pessoas e vão entrar aí mais. 489 e tem 114 para serem chamados. Ou seja, vocês vão passar aí dos 500, né? 500 homens e mulheres. Aí a gente puxa para a realidade, por exemplo, das guardas pequenas, né? Que é, no caso, pronto, a guarda que eu faço parte, ela tem 70 e poucos agentes, né? Se a gente fosse tentar dividir, por exemplo, o EQP por funções, ficaria um pouco complicado, né? Porque a gente tem, por exemplo, uma quantidade grande agora de GMs, né? De guardas de terceira, segunda, e os futuros primeira classe. Então a gente teria um grupo muito grande. Subinspetoria, a gente tem um ou outro, né? Sei lá, uns cinco no máximo, nem sei a quantidade, mas no máximo cinco. E o restante, os inspetores. Então, assim, para a gente, essa realidade da guarda de vocês já não cabe e cai naquilo que a gente falou. Né? A gente não tem, infelizmente, a guarda municipal, ela não tem essa padronização nacional de realidades, vamos botar assim, né? Padronização de realidades. Então, as guardas municipais aí, principalmente eu acho que da região metropolitana de São Paulo, os efetivos são muito grandes, né? Então, você termina conseguindo trabalhar algumas coisas melhores do que, por exemplo, as guardas municipais menores, né? Embora eu faça parte de uma guarda municipal que é da região metropolitana de João Pessoa, mas ela é muito pequena, né? Comparada a João Pessoa, comparada, por exemplo, a Cabedelo, entendeu? Que são guardas muito maiores, que tem 300 caras, 400 caras, então é uma realidade diferente. Mas é uma proposta interessante também, porque eu acho que eu vou até dar a ideia agora aí, o coordenador de centro de formação, vou dar a ideia aí, ó, pegar a ideia de Lucas, de colocar esses tipos de curso, de liderança, de assédio, porque é importante. Até mesmo que não haja separação, eu acho que é importante, por exemplo, o GM saber, porque pronto, você relatou aí que aí dificilmente ficam dois GMs na viatura. Já não é a nossa realidade. Né? A gente, GM segunda classe, que no meu caso eu sou GM segunda classe, a gente já assume viaturas. Entendeu? Por quê? Porque a demanda do serviço, o efetivo que a gente tem é pequeno, então a gente termina assumindo. Quando entrei, eu GM terceira classe, cheguei a assumir algumas viaturas, porque a demanda, né, pediu e eu tinha que ter. Então, esses cursos de liderança, tudinho, achei interessante. E nunca tinha pensado por esse lado. Né? Porque, por exemplo, quando você pega. Agora vamos dar o exemplo aí das instituições militares, né? Você pega, por exemplo, a Polícia Militar. Quando você pega o curso de formação de um oficial, por exemplo, ele é formado para ser um gestor. Os oficiais, né? À toa que a maioria é o quê? São 3 anos de curso, né, para oficial. Diferente para praça. Praça, a depender do estado, né, tem um que é 8 meses, tem um que é um ano, tem 2 anos. Mas oficial meio que é padronizado aí uns 3 anos, mais ou menos, e eles formam gestores ali, administradores, né? E por que a gente não pode puxar um pouquinho disso também, né, o ponto positivo disso e trazer para a nossa instituição? É, Achei. é um pouco utópico a gente achar que a gente vai conseguir adequar todas as realidades. Assim, por exemplo, a gente vai pegar todas as guardas e vai adequar em todas as realidades.
Isso aí é um pouco utópico até pelo próprio tamanho das instituições e as próprias demandas. Por exemplo, você citou que o município que você atua é 70% rural. 70% rural, você já está mexendo com outro tipo de legislação, você já está lidando com outro tipo de público, você já mexe com outros fatores, por exemplo, acessibilidade de viatura, qual que é o tipo de situação que o guarda se depara, qual é a facilidade que o guarda tem para ter apoio se a ocorrência virar. Então, assim, é utópico a gente achar que a gente vai conseguir criar um sistema nacional que vai se aplicar para todo mundo. Agora, assim, o que a gente pode ter é um norte, que aí dentro desse norte você fala assim, olha, eu acho que dentro da minha GCM eu acho que eu posso fazer dessa forma. Eu acho que dentro da minha GCM eu posso fazer desse jeito. Isso aí é mais, eu acho isso mais viável, assim, de certa forma, mas é aquilo, né? A gente troca experiências e troca informações. Se a gente não conversa, aí cada cidade acaba virando um universo dentro de si mesmo. E isso não pode acontecer, porque senão a gente não sabe o que está acontecendo, não sabe o que faz, não sabe como faz. É verdade. Lucas, a quarta pergunta aqui, que eu sei que vai ser um tema que você gosta muito de falar. Qual a importância das guardas municipais construírem sua própria história e fortalecerem uma cultura organizacional própria, valorizando suas tradições, sua identidade institucional e o conhecimento produzido pelos próprios guardas? Você acredita que o crescimento da qualificação técnica, intelectual e operacional dos agentes tem contribuído para esse amadurecimento das GCMs no Brasil? Olha, eu acho que assim, esse aperfeiçoamento, essa identidade, essa visão própria, eu acho que você consegue resumir isso em uma frase, né? Senso de pertencimento. Porque o que que acontece? Se você não consegue criar um senso de pertencimento no agente, você não consegue ter uma realidade onde, por exemplo, o agente não sabe qual é a heráldica do brasão da instituição dele, quantas datas comemorativas a sua instituição tem, qual é a história da sua instituição, quando que ela se tornou guarda municipal, quem é o patrono da sua instituição, por que que as condecorações que a sua instituição possui, o que que elas significam? Por que que existe uma medalha com o nome tal? Por que que o cara recebe uma nota de elogio se ele fizer tal coisa? Assim, enquanto a gente não constrói essa imagem institucional, assim, se a gente não tem esse hábito, o que que acontece? Você não cria um senso de pertencimento no agente. E se o agente não tem senso de pertencimento, ele é um cara bom num lugar que não tem história. E assim, qual que é a importância assim que é um lado entre aspas positivo das guardas serem instituições relativamente novas nesse contexto, né? Porque muitos municípios, por exemplo, Santos, a instituição ela começou como um corpo municipal de vigilância em 1985. E aí, em 88 ela virou guarda, quando teve a mudança na Constituição, e em 2019 ela mudou para a Guarda Civil Municipal. Quando eu entrei na Guarda, o nome era Guarda Municipal de Santos, agora é Guarda Civil Municipal de Santos. O que que acontece? Nós temos, o lado bom das instituições serem relativamente novas nesse contexto é que, assim, eu ainda trabalho com pessoas que estavam na Guarda quando a Guarda começou. Então, essas pessoas que estavam na Guarda quando a Guarda começou, elas sabem a história da Guarda. Só que quando a gente não cria um senso de cultura, um senso de história, de pertencimento, a tendência é que essas pessoas, quando elas forem embora, a história vai embora com elas. Então a gente não vai saber quando a guarda começou, qual era a realidade do quando a guarda começou, por que tais coisas acontecem desse jeito, por que tais situações são dessa forma. Isso vai se perdendo. E quanto mais distante a gente fica disso, mais distante a gente fica de ter uma instituição que o cara tem orgulho de pertencer. Porque às vezes o cara não tem orgulho de pertencer porque ele nem sabe o que significa. O cara, por exemplo, às vezes você pega. O cara anda com um colete balístico e o colete balístico dele tem o brasão da instituição dele. Mas o cara não sabe o que significa o brasão da instituição dele. Ele não sabe por que, que tem qual é a heráldica do brasão da instituição dele. Ele vai numa solenidade e recebe uma medalha, tá, mas por que essa medalha é assim? Assim, quem que a gente está homenageando com essa medalha? O que significa isso? Por que esse cara é a pessoa que tem o nome dele? Por que essa medalha tem o nome desse cara? Entende?
isso é importante, as guardas terem essa história. Isso é uma coisa que algumas instituições aqui no estado de São Paulo possuem. Por exemplo, Praia Grande, que é uma cidade próxima de Santos, eles constroem essa imagem no curso de formação. A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, eles constroem essa imagem no curso de formação deles. Então, assim, a Guarda Civil Municipal de São Vicente também, que é a cidade próxima aqui, também constrói essa imagem. Isso é importante, porque, tá, beleza, você é o quê? Eu sou um guarda municipal, sou um agente de segurança, tá, mas qual é a história da sua instituição? Por que que a sua instituição é assim? O que que aconteceu? O que que mudou? O que que melhorou? Assim, a gente vai criando profissionais e aí isso também é um incentivo, a falta de senso de pertencimento também acaba sendo um incentivo para que o cara saia. Porque o que que acontece? Ele não se sente pertencente àquele lugar, então ele só tá lá enquanto tá bom para ele. Quando aparece alguma coisa mais vantajosa, ou às vezes nem tão vantajosa, mas equiparado ali, mas ele tem um feeling maior, vamos dizer assim, ele vai. E aí você perde um bom profissional, você perde um cara que poderia estar agregando, e aí, quando você vai ver, quem perde é a guarda. A gente perde como uma instituição, como profissional, e a guarda perde como um todo, né? E a municipalidade perde por tabela também. Teu microfone tá mutado. Deixa Eita, eu ver. Agora eu tô vendo. tá ouvindo? E diante dessa evolução das guardas municipais, Lucas, com os agentes cada vez mais capacitados, instrutores formados dentro das próprias, né, instituições e uma cultura organizacional mais fortalecida, como você enxerga o futuro das GCMs no Brasil nos próximos anos? Olha, eu enxergo que quanto mais a gente vai trabalhando isso, quanto mais isso vai se instituindo, isso vai se estabelecendo, né, sendo estabelecido de fato, aí a gente consegue chegar numa. A gente está conseguindo cada vez ficar mais próximo de uma. Como é que eu posso dizer? Do sonho de alguém. Porque isso é uma coisa que às vezes eu falo, por exemplo, você vê pessoas você vê crianças que sonham em ser policiais, você vê crianças que sonham em ser bombeiros, mas você não vê uma criança que sonha em ser guarda. Porque não existe não existe um demérito em ser guarda, mas não existe essa imagem estabelecida, entendeu? Essa imagem de pertencimento estabelecida, assim, entendeu? Então, assim, hoje eu vejo que a gente tem um corpo de formação formado 100% por guardas, guardas que estão sempre se aperfeiçoando, estão sempre se preparando. Na contrapartida, a instituição entende a importância disso e a própria instituição incentiva e vai em cima e propõe melhorias ou propõe ideias. Por exemplo, essa questão da divisão da graduação, das graduações do pessoal, do estágio de qualificação profissional, isso partiu do comando da instituição, da minha instituição atual. Então, assim, quando você começa a observar esse interesse em se formar agentes, em preparar agentes com cursos de gestão e liderança. Quando você começa a observar essas coisas, você está colocando os tijolinhos para que lá na frente você passe num lugar e uma criança fale assim: ai, moço, meu sonho é ser guarda municipal, que nem vocês. Aí você fala: pô, legal, estuda. Tipo, então assim, isso é o objetivo, é o tópico lá na frente. E eu vejo que isso não é uma coisa para ano que vem, para 2 anos, para 3 anos. São coisas que a gente está plantando a árvore hoje e lá na frente alguém vai comer as maçãs. Talvez não a gente, mas alguém vai comer as maçãs. E eu vejo isso possível. Hoje eu enxergo isso como possível. A guarda que eu entrei em 2014, ela era totalmente diferente nesse ponto, hein? Tanto em gestão de pessoas quanto em trabalho, em objetivos. Hoje eu estou em outra instituição, com outras. Não vou nem falar em questão de salário, mas assim, em questão de estrutura, em questão de cobrança, em questão de ideias, de objetivos, é outra instituição. Que eu posso falar pela guarda que eu faço parte. Eu posso falar de forma ampla dos problemas de todos, mas eu só posso falar da realidade da minha instituição, no final das contas. Mas sim, a gente vai. Eu enxergo um futuro positivo, a médio e longo prazo, mas eu enxergo um futuro positivo. Se as coisas continuarem se encaminhando dessa forma, vai ser só alegria, só. Chegamos aqui no tempo estipulado, tá? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a tua presença. Eu sei que tua agenda
é bem apertada, então para tu conseguir aí um tempinho para estar gravando aqui com a gente, tá? Agradecer a sua participação. Espero gravar outros episódios também contigo com outros temas, porque você para mim é um cara excepcional, tá certo? E para o nosso telespectador aqui, para não perder conteúdo como esse, já segue o nosso Instagram, né? Já se inscreve aqui no nosso canal. Nosso tema de hoje foi debatido para tentar clarear, né, para a sociedade e para você também que quer ser aí guarda municipal, para você ver como nossa instituição está evoluindo e a tendência é que a gente chegue a sermos somos na verdade já, né, a realidade da segurança pública do Brasil, tá bom? Agradeço demais a audiência de hoje. Não se esquece mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho para estar recebendo aí os nossos vídeos e a gente se vê no próximo episódio do Fala Guarda. Foi?